Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva. Estamos ao vivo aqui na Rádio Justiça com o Dr. Rogério Neiva, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, mestre e doutor em Ciências do Comportamento pela UNB, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Bom dia, Dr. Rogério Neiva. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Bom dia também àqueles que nos acompanham nesse momento ao vivo no meu perfil no Instagram. Aliás, você que nos acompanha pela rádio, se quiser também acompanhar em vídeo, basta entrar lá no meu perfil no Instagram, que é Rogério_Neivap, com P de pato no final. Uma grande satisfação estar conversando com você, Sérgio, e os nossos ouvintes sobre a nossa temática dos métodos consensuais de solução de conflitos e da resolução adequada de disputas. Doutor Rogério Neiva, estamos na Semana da Mulher, ontem, o Dia Internacional da Mulher, e o senhor traz temas também referentes a esta data, como, por exemplo, Caixa fecha acordo e vai pagar multa por casos de assédio? Exatamente, Sérgio. Seguindo o contexto da Semana do Dia da Mulher, carregado de importância e simbolismo, não podíamos deixar de tentar trazer assuntos relacionados à resolução de disputas, mas que tivesse relação com essa temática. Algumas notícias mais felizes, né, e motivos de comemoração, outras nem tanto. Mas a primeira delas é exatamente a notícia de que foi anunciado que a Caixa Econômica Federal teria firmado um acordo com o Ministério Público do Trabalho em relação ao caso de acusação de assédio moral contra o ex-presidente da instituição. Esse caso ganhou uma repercussão muito grande, como todos nós sabemos. Enfim, né, teve uma dimensão significativa não só considerando a posição, até do ponto de vista político, né, daquele tido como o assediador, e também o número de pessoas, né, de mulheres atingidas por essa conduta, e de modo que, né, já temos aí a feliz notícia de que se chegou a um acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Caixa. Eu faço alguns esclarecimentos complementares aqui para o nosso ouvinte, para aqueles que nos acompanham, no seguinte sentido. Primeiro, esse acordo, ele implica no pagamento de 10 milhões de reais por parte da instituição, por parte da Caixa, e mais o compromisso com uma série de obrigações de fazer, inclusive a adoção de políticas de combate ao assédio sexual. O outro aspecto que eu chamo a atenção é que isso está dentro daquele contexto que muitas vezes ocorre, noticiamos aqui e comentamos com o nosso ouvinte, em que em ações civis públicas nas quais o Ministério Público aponta lesões a interesses transindividuais, se firma acordos nos quais há uma compensação por dano moral coletivo, como é o caso, e obrigações de fazer. Então, eu considero que isso já é motivo de comemoração, porque já se chegou a uma solução de consenso, e principalmente envolvendo as obrigações de fazer quanto ao compromisso da instituição. Agora, para além disso, eu esclareço ao ouvinte que, pelas notícias que se tem, a ação continua, as medidas do Ministério Público do Trabalho contra o alegado ofensor continuam, né, de modo que, pessoalmente, não só pode vir a responder pela conduta e sim como uma própria ação de regresso por parte da Caixa. E um outro aspecto que eu chamo a atenção dos nossos ouvintes nesse contexto de Dia da Mulher é que, infelizmente, essa temática, não podemos perder a chance de comentar aqui, do assédio sexual é algo que não pode ser deixado de lado. Saiu, né, nesse contexto de Dia da Mulher, 2 dados impactantes. O primeiro é uma notícia da Folha de São Paulo de que o volume de ações trabalhistas envolvendo assédio moral aumentou em cerca de 200% desde 2018. E o segundo foi uma pesquisa do King College e do Ipsos, no sentido de que em 2022, 1 a cada 5 pessoas presenciaram casos de assédio sexual. Então, isso é grave, merece o nosso alerta, principalmente nesse contexto, mas não podemos deixar de registrar que pelo menos um caso de grande repercussão já se chegou à solução. Muito bem, depois desse caso da Caixa, vamos falar de um outro assunto. O ministro anuncia a mesa de negociação entre o MST e empresa que teve áreas ocupadas, doutor Rogério Neiva. Exatamente. Na semana passada tivemos, né, a notícia de que o MST havia ocupado algumas áreas da Suzano, que é uma fábrica voltada aí, né, a celulose, produção de papel, enfim. E isso ganhou uma repercussão, inclusive a questão foi judicializada e foi anunciado agora que será aberto um canal de diálogo e com a adesão de ambas as partes, é preciso que se diga, tanto a Suzano quanto o MST, para se tentar chegar a uma solução de consenso. Até porque essa invasão, ela tem por trás, pelo menos essa é a notícia, o descumprimento, segundo o MST, de um acordo que teria sido fechado com a Suzano tempos atrás, envolvendo aspectos relacionados à ocupação dessa área, que é utilizada. Existe uma questão aí que se alega do ponto de vista ambiental, de que a produção de eucalipto, ela, né, do ponto de vista ambiental, ela tem lá as suas, né, enfim, alguns problemas. O fato relevante é que foi aberto esse canal de diálogo, estaremos acompanhando e torcendo para que se chegue a consenso. Agora, o mais importante, Sérgio, para chamar a atenção aqui, e aproveitando esse contexto de Dia da Mulher, é que essa mesa de diálogo será conduzida por uma mulher, que é exatamente ninguém mais, ninguém menos que a ex-juíza federal, Cláudia Dadico, que inclusive é autora de um livro muito importante sobre essa temática, né, das questões aí relacionadas aos direitos humanos, que é o Crimes de Ódio, Diálogos entre a Filosofia, a Política e o Direito. E eu chamo a atenção, inclusive, né, não por acaso, né, para que os ouvintes, né, os internautas que nos acompanham possam ver como é que são as coisas, né. Nós comentamos aqui, algumas semanas atrás, um acordo que foi firmado na Paraíba entre o Ministério Público, na verdade um acordo de não persecução penal, né, porque a matéria, né, estava não só judicializada, como na esfera penal.
em que um cidadão havia sido acusado, né, de praticar crime de xenofobia contra os nordestinos. Não sei se você se lembra desse acordo que nós comentamos, e aí se fechou um acordo de não persecução penal. E dentre as medidas que foram pactuadas, nós comentamos aqui, uma delas era que o sujeito deveria ler um livro e fazer um resumo. Lembra dessa história, Sérgio? Sim. Pois é. Que livro é esse? O livro é exatamente esse livro que eu mencionei, essa obra que eu mencionei, da ex-juíza, né, Cláudia Dadico, né? Então, para ver como é que são as coisas, né? O fato é que ela será responsável por conduzir essa mediação. Ela se aposentou no começo desse ano da magistratura e foi nomeada pelo atual governo para dirigir exatamente o Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e já tem essa incumbência quanto à qual nós estaremos torcendo e acompanhando, e eu espero que em breve a gente possa estar trazendo a notícia do acordo fechado para os nossos